meus amigos do agronegócio, sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, mais conhecido como Professor Barata. Temos falado aqui nos nossos vídeos sobre o aproveitamento da potência nos tratores. E um dos aproveitamentos que você tem lá no campo é com relação ao uso da tomada de potência. Esse mecanismo de acionamento de equipamentos foi criado lá por volta de 1919, né? Onde a ideia então era otimizar os processos operacionais, inclusive em operações combinadas, conjugadas, né? Então aí a tomada de potência passou a ser um mecanismo bastante importante nos equipamentos. Ela tem como um padrão normal um eixo lá na traseira, né, no centro do trator, no eixo traseiro, e como opcional ainda para algumas situações, a possibilidade da gente ter um hidráulico frontal no trator e também a TDP frontal, tá? Que também é uma possibilidade então de se usar operações simultâneas. A operação da tomada de potência, ela passa primeiramente para o operador pelo conhecimento da forma do acoplamento. Então a gente sempre resume que no conjunto dos tratores, dos modelos todos de tratores que a gente tem no mercado, a gente teria basicamente três formas de acionar esse eixo da TDP. A primeira forma é a mais simples, a mais comum, vamos dizer assim, né? Que é a forma dependente, ou seja, eu tenho uma única embreagem no trator que vai me acionar a marcha, o câmbio, né? E vai também, através dessa única embreagem, uma embreagem simples, acionar o eixo da tomada de potência. Então a gente chama isso de um acionamento dependente. Nós temos também a possibilidade de ter nos equipamentos o que a gente chama de embreagem dupla, e daí nós chamamos de um acionamento semi-independente, onde normalmente nos tratores o que eu tenho? Um pedal para acionar o acionamento da caixa de câmbio e uma alavanca no painel para fazer o acionamento da tomada de potência. Ou também, em alguns casos, o mesmo pedal, porém com dois estágios, faz o acionamento primeiro da caixa de câmbio e depois o acionamento, né, do engate da tomada de potência. Nós chamamos isso de um acoplamento então semi-independente. E uma terceira opção, que é a mais utilizada hoje, até para que tenha maior conforto do operador, né, seria aquela independente, onde se usam sistemas eletro-hidráulicos através de um botão no painel, onde eu posso fazer o acionamento do eixo da TDP de uma forma mais prática, inclusive mais segura, porque até para evitar um acidente, por exemplo, né, o operador pode desligar essa TDP com mais rapidez. Então nós chamamos isso de acionamento independente. É importante também observar, e esse é um fator primordial quando o operador vai trabalhar a nível de campo, que é sobre as rotações que esse eixo nos proporciona. Então nós vamos ver que no mercado nós temos algumas situações. Por exemplo, a primeira situação que a gente encontra no mercado, a tomada de força sendo acionada a 540 RPMs. Isso é uma rotação padrão a nível mundial. Então a grande maioria dos equipamentos são acionados e as suas potências necessárias são calculadas com o eixo girando a 540 rotações por minuto. Outra opção que a gente tem no mercado essa rotação, cabe lembrar aqui também, essa rotação de 540 RPM, ela hoje se identifica muito para aqueles tratores de pequeno e médio porte. Depois a gente tem a rotação dos 750 RPMs. Não se tem muito equipamentos hoje aqui, por exemplo, no Brasil, que usam essa rotação, mas ela existe no mercado em alguns modelos, né? E ela também, em geral, é usada naqueles tratores de pequeno e médio porte. Cabe aqui lembrar que alguns equipamentos que têm essa possibilidade utilizam também as 750 rotações, essa gama de 750 rotações por minuto na tomada de potência, para acionar ela como uma tomada de potência econômica, onde eu vou diminuir então a rotação do motor e vou passar das 750 para 540, usando ela de forma mais econômica. Toda vez que eu diminuo a rotação do motor, logicamente uma das questões que me propiciam é a economia de combustível. Outra situação que vocês têm com relação ao eixo da tomada de força é a possibilidade de trabalhar com 1000 rotações por minuto. Alguns equipamentos no mercado pedem essa situação, é possível, né? E normalmente essa rotação de 1000 rotações por minuto, ela é utilizada em tratores de maior potência. Ainda nós temos a nível de campo, se houver necessidade do operador na sua propriedade, tá, a possibilidade de adquirir um trator que tenha uma tomada de potência que nós chamamos de proporcional, ou seja, a rotação do eixo da tomada de força, da tomada de potência, é proporcional à velocidade de deslocamento do trator.
Então isso é usado, vamos citar um exemplo aqui para ficar mais claro, no caso das carretas agrícolas que são com tração. Então a tração da carreta agrícola é acionada pela tomada de potência para auxiliar o trator em situações de mais dificuldade de uso do equipamento. E a última condição, que pode existir tanto no caso da rotação 540 como da 1000, ou no caso de adaptar a 750, que é o que nós chamamos da tomada de potência de forma econômica, né? Aonde então a grande característica aí é reduzir a rotação do motor daquele padrão normal para acionar em 540 ou em 1000 normal. Eu vou reduzir a rotação do motor para que essa minha tomada de potência tenha então uma rotação mais baixa, né, adequada, né, ou seja, vai ter uma rotação igual ao 540, mas com uma potência mais baixa, né? Então eu mantenho a rotação de 540 no eixo, porém com uma potência mais baixa, porque o eixo, a potência do motor está sendo menor também. É muito importante a gente lembrar que essa padronização da TDP é importante, né? Porque o fabricante, quando determina a potência que ele necessita num equipamento, né, ele vai determinar em função de se aquele equipamento vai trabalhar com 540 ou com 1000 RPMs, por exemplo. Tá? E cabe reforçar aqui também de que a nossa tomada de potência, sempre que vocês forem adquirir um equipamento, procure lembrar sempre que a gente tem, em relação ao motor, né, uma perda de 17%. Vamos refazer o exemplo. Um trator que tem 100 CV, teoricamente na tomada de potência, né, vai ter uma potência de 83 CV. Concluindo esse assunto, é importante lembrar aos operadores da importância da manutenção da rotação quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com um pulverizador, né? Porque a velocidade de trabalho na pulverização é muito importante, né? A rotação é importante para que eu tenha a bomba me proporcionando uma vazão adequada, né? Então deve sempre o operador observar que na maioria dos casos, se não em todos, né, os nossos pulverizadores vão trabalhar sempre com uma rotação padrão de 540 RPM. Então procurem sempre observar essa questão da manutenção da rotação quando se trabalha com implementos como, por exemplo, o pulverizador. Há casos, por exemplo, que sempre se orienta, né, o operador para quando se for utilizar a tomada de potência, não usar o acelerador de pé, usar sempre o acelerador de mão. Ou seja, ele sempre vai fixar uma rotação de trabalho que seria o correto e o adequado. Fica a dica aí do professor Barata, procurem assistir os nossos vídeos, compartilhem com os amigos, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo assunto.